Olha aqui, vamos seguir com o nosso editorial aqui, tem muita coisa, quero só fazer algumas considerações iniciais. Né? Nós podemos, dentre os vários regimes, né, possíveis, há dois que se opõem, basicamente, às tiranias, às ditaduras e às democracias. As tiranias, elas têm diferenças entre si também, Larissa, tem. Mas elas têm alguns aspectos que são fixos, né? Por exemplo, não há direito à oposição, não há liberdades públicas, não há liberdades individuais. E vale a vontade do tirano, a vontade do ditador. Muitas vezes, presta atenção, você que passou a nos acompanhar na TV, que nos acompanha nas redes sociais, na rádio, né? No rádio, né? E na rádio, uma das características que apontam desse programa é, puxa vida, você ajuda a gente a organizar o pensamento. Organizar o pensamento é, sim, muito importante. Não é? Vejam só, vontades todos têm. Não é? As democracias têm de ser abertas o bastante para abrigar essas vontades. Mas quando se diz que o direito de um acaba onde começa o do outro, que é uma frase popular que está por aí, mesmo no que parece ser uma síntese muito simples, tem uma verdade que é profunda. Eu vivo com o outro. Das duas, uma, Larissa, ou existe uma lei que medeia essa relação, que faz a mediação, ou as pessoas se impõem por intermédio da força, por intermédio da violência. Não tem jeito. Nas ditaduras e nas tiranias, essa violência costuma ser do Estado. O governo mobiliza o Estado para reprimir as pessoas. Na democracia, quem é que vai pôr limites a esse ou aquele? A lei. A lei que também é democraticamente pactuada. E não significa que eu tenha de gostar da lei, Larissa. Vale bem. Eu posso não gostar. Não gostando, há caminhos que a própria democracia contempla para que a gente mude. Não, olha, eu acho que essa lei é ruim, eu quero mudá-la. Muito bem, então você vai mudar a lei. Como? Se organizar, pertencer a um grupo social, a um partido, a um sindicato, a uma entidade de classe, a uma organização de bairro que você pretende que vá ganhar corpo, para você propor então a mudança da lei, para que a sociedade fique mais parecida com aquilo que é, com aquele que é o seu desejo. O que não é admissível é que você diga, não, dessa lei eu não gosto e, portanto, eu não vou cumprir. Não vou cumprir e, não cumprindo, espero que nada me aconteça. Porque, afinal de contas, eu tenho o direito de não gostar. Não, você tem o direito você tem o direito de não gostar. Na democracia, você não tem o direito de ignorar. E, em transgredindo a lei, há uma punição. Há uma sanção. Por que isso é feito? Isso é feito para que possa haver ordem. A ordem necessária para a organização da sociedade. Senão vira uma bagunça. E vocês podem ver que os estados costumam, as democracias, né? Claro que há muitos fatores, desde a riqueza,
a distribuição de renda, tudo. Há muitos fatores que fazem uma sociedade mais feliz ou menos feliz. Agora, com absoluta certeza, aquelas em que a lei não é igual para todos, em que alguns se apropriam dela, quase que privatizam a lei em benefício dos seus interesses, nessas sociedades, a felicidade média é menor. E nós estamos falando aqui de igualdade perante a lei. E as modernas democracias admitem que, a essa altura, alguém pode ter pensado, mas quando faz cota, aí nem todo mundo é igual perante a lei. Não é mesmo, e tem de ser assim numa democracia moderna. Porque a democracia moderna admite a discriminação negativa. Se eu tenho grupos que são tradicionalmente subalternizados, a lei pode pensar maneiras de proteger esses grupos, de compensar esses grupos, até para que passe a ver aquilo que é um primado das sociedades democrático-liberais, que é a igualdade de condições, a igualdade de oportunidade, senão que igualdade há. Ou vocês vão me dizer que a sorte de um menino que nasce, de uma menina que nasce num bairro rico e que nasce numa favela, só depende do talento de cada um. Alguém tem a cara de pau de afirmar isso? Só depende do talento de cada um? Não, e aqui está falando alguém, modestamente, muito bem sucedido. Eu fui muito pobre na infância. Já contei 500 vezes, eu não gosto de fazer proselitismo a respeito. Mas é um fato, já escrevi, uma vez polemizei com o nosso querido ex-ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Meu pai trocava mola de caminhão, minha mãe era empregada doméstica. Eu tenho uma vida muito, absurdamente melhor do que aquela que eu tinha na infância. Dependeu do meu talento, dependeu de um pouco de sorte, dependeu de um monte de fatores que você nunca consegue administrar, vale bem. Mas quem diz que uma sociedade que avança tem de depender só da sorte, tem de depender apenas de talentos individuais que eventualmente dão certo, porque há talentos individuais que também não dão certo. Nós temos de aumentar a qualidade média do Brasil, dar mais oportunidades. E isso a democracia pode fazer. Não é? E pode fazê-lo por intermédio do que eu chamo então a discriminação positiva. Agora, o que não é aceitável é a discriminação negativa. Aquela em que o grupo que já tem um domínio que é de natureza econômica, de natureza que já está na história, apenas reproduza por inércia seus privilégios. Isso não é conversa de comunista, isso é conversa de liberal, de quem entende o liberalismo. Quem é que não entende esse padrão? Os reacionários, eles não entendem. Porque eles têm saudade de um Brasil que, segundo eles, já foi melhor. Qual que já foi melhor? Já contei aqui uma vez alguém que me dizia, no meu tempo, a escola pública funcionava. Pois é, acontece que quando eu era criança, quando eu estava no segundo grau, o segundo grau era para 40%, 50% dos estudantes, nem isso. Ainda havia, Larissa, vestibulinho. Sabia que eu fiz vestibulinho para o segundo grau? Olha aí. Para estudar no Colégio Amaral Wagner. Está lá documentado. Larissa, você só tem uma chance de acertar. Adivinha que lugar eu tirei? Primeiro? Olha aí. Só o primeiro. Está documentado lá no Colégio Amaral Wagner. Pode pegar lá. Então, essa saudade do que não houve é um sentimento muito presente nas pessoas. Não, é uma falsa memória essa. Ela foi implantada em você pela ideologia. Tinha muita coisa a ser feita. E estamos avançando. Estamos avançando mal às vezes.
mas avançamos. Agora, é fundamental saber que sem democracia não há resposta possível que contemple todas as pessoas. Mas que também a democracia não pode ser uma panaceia. A democracia não pode servir para esconder as desigualdades que estão aí. Não é porque você tem um regime democrático que você vai falar, e a partir de agora todos se calam. Então aqueles que ainda são despossuídos, não briguem mais, calma, um dia chegará a ver. Não, não, tem de brigar, tem de lutar. Tem de tentar mudar as regras. Que não são favoráveis aos fracos, elas nunca são. Raramente são. Por que as regras nunca são favoráveis aos fracos em sociedade? Justamente porque, é lógico, sendo fracos, não conseguiram impor a sua visão de mundo. E outros, sendo fortes, transformaram a sua visão de mundo numa espécie de consenso, que é o falso consenso. De modo que, se você quer uma sociedade mais justa, mais igual, você tem de lutar por ela. Agora, você tem que tomar cuidado de lutar por ela, lutando de acordo com as regras do jogo. Não é? E aqueles que tentam sabotar o regime democrático têm de arcar com o peso de sua escolha. Eu acho curioso que muita gente se organize para atacar a democracia, espalhe mentiras dolosas, muitas vezes, sobre tragédias, sabendo que estão delinquindo, que estão cometendo crimes, e não obstante, quando chega a hora de prestar contas, gritam, a democracia está sendo violada. Não, a democracia está sendo preservada. Tentaram violar a democracia no 8 de janeiro, tentaram violar a democracia ao longo de 4 anos, quando se botava a eleição sob suspeição. Aí era tentativa de violação. Você tem, atenção, existe uma espécie de direito natural à revolta. Existe? Me revolto contra a democracia. Vá lá, sabendo que há consequências, se a democracia realmente funcionar. Não é tão misterioso o que eu estou falando, é? É ilógico? É absurdo? Dou um exemplo até que concerne a minha própria atuação. Quando, em 2014 ainda, no ano de criação da Lava Jato, caminhando para o fim do ano, um pouquinho antes, eu percebi que a força-tarefa descumpria leis, manipulava o aparato legal, entendi eu. Ministério Público, Justiça, então, parceria indevida com a imprensa. Quando eu percebi tudo isso, eu falei, eu gritei, eu disse não. Não pode ser assim. Mas em nenhum momento eu incentivei o pega para capar contra procuradores, contra juízes. Em nenhum momento incitei atos ilegais, mesmo contra aqueles que eu julgava que desrespeitavam as regras do jogo. E, sendo um jornalista, é claro que eu fiz uma abordagem política em sentido amplo, não de partido político. Até porque, à época, apanhava do PT mais do que
né? Pão sovado. Porque aquela era a minha convicção. Paguei preço alto, paguei, né? Mas também foi o preço da minha independência. Em sentido amplo. Né? Então, sim, lute por aquilo que você quer. Tente mudar a sociedade. Organize-se para isso. Mas jamais se esqueça, há regras. As regras fundamentais da democracia têm de ser cumpridas. E quando você quer mudá-las, proponha formas de mudança. Agora, se a sua escolha for solapar a democracia, for destruir a democracia, for impor uma ditadura, ainda que pretextando respeito à ordem, saiba o seguinte, se isso der certo, você será uma das pessoas privilegiadas por uma ditadura. Mas se der errado, e deu errado, você tem de prestar contas à lei. E não a um tribunal de exceção, como seria numa ditadura. Você tem de prestar contas a tribunais que também têm regras. Ah, eu acho que as regras não estão sendo cumpridas. Com alguma frequência diz isso quem não as conhece. Eu tenho feito esse debate. A minha intervenção no podcast Reconversa nessa semana trata justamente disso.